Estelita, da Folha de São Paulo. O doutor Flores, se o senhor puder responder, ainda em relação à decisão da Polícia Federal ontem de não conceder a permissão de saída para o ex-presidente Lula, sei que isso foi fundamentado no ofício, mas diante da decisão ontem do STF, a partir daquele momento, a PF estava preparada para cumprir essa decisão? Havia possibilidade de fato levar o ex-presidente, ou ainda a PF estudava, inclusive, né, por alguma questão logística ou operacional, como faria isso? Bom, apesar de não ser o objeto da coletiva de hoje, mas dado a grande repercussão que teve e a ausência de manifestação anterior, eu vou responder a sua pergunta com relação à logística que estávamos preparando para a efetiva condução do ex-presidente Lula para os atos fúnebres de seu parente na data de ontem, com o fim de cumprir a decisão do STF. Então, a logística estava, a partir do momento da decisão, estava sendo buscada, né, já que as nossas aeronaves não estavam aqui, aliás, elas não ficam aqui no Paraná, né, é necessário trazer de outro estado. Então, a partir do momento em que é dado à Polícia Federal um dever de que ela faça uma transferência interestadual de um preso, seja ele quem for, isso tem que ser feito obedecendo regras de segurança, não só de condução de um custodiado, como também de segurança da aviação. Imaginem vocês, se nós usássemos, por exemplo, uma aeronave particular, emprestada por alguém que a gente não sabe quem, conduzida por um piloto que a gente não sabe quem, não sabe o que está passando na cabeça desse piloto, por exemplo, que vai conduzir um ex-presidente da República com policiais federais armados para onde? Quem garante que ele vá para o destino em que deveria ir? Então, se problemas ocorrem na aviação comercial e em qualquer esfera de tipo de aviação, nós temos que ter responsabilidade de fazer uma condução que envolve a transferência de um preso entre um estado e outro. Nós não estamos falando de distâncias pequenas, seria como se fosse de um país a outro da Europa, por exemplo, ou de um país a outro da América do Sul mesmo, né? O Brasil é muito grande, então envolve um deslocamento entre cidades grandes como Curitiba e São Paulo, aliás, entre a cidade de São Paulo e uma outra cidade da grande São Paulo. E aí nos vem a experiência de momentos como esse, como foi em abril do ano passado, quando o ex-presidente, por vontade própria, resolveu se entregar para ser conduzido até a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Vocês viram que passaram mais de um dia para que a Polícia Federal, com a ajuda da Polícia Militar, de outras forças policiais que estavam prestando todo o apoio, sem o qual não seria possível efetivar a ordem de prisão dele em abril, vocês viram, todos são testemunhas da dificuldade que é de tirar alguém de um local cercado por uma multidão, ou por poucas pessoas que sejam, que, por uma razão ideológica, não querem que uma medida judicial dentro de um Estado de Direito seja cumprida, por razões próprias. Nós não estamos aqui contra ninguém, não estamos aqui querendo prejudicar a imagem de qualquer pessoa ou o direito de qualquer pessoa, pelo contrário. As instituições, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, o Poder Judiciário como um todo, está para garantir direitos. A Polícia Federal, ela está para garantir direitos e não para ceifar os direitos. Então, quando nos é dada uma missão, a gente tem que cumprir essa missão com responsabilidade, prevendo as manifestações e as multidões que vão se deslocar para o local onde seria necessário levar o ex-presidente a pedido dele. Então, ele queria ir
conforme a defesa pediu, fazer parte de todos os atos pós-mortem de seu irmão, de todos os atos fúnebres. Esse era o pedido. O que nos cabe aqui fazer? Analisar quais são os riscos desse transporte, qual é a quantidade, a multidão de pessoas que vão se aglomerar, inclusive já sendo convidadas a aparecer, sendo por meios da mídia, que estava transmitindo as redes sociais dos militantes, inclusive de um senador da República, de deputada, que estava chamando o pessoal de seus partidos e companheiros para irem até o local onde seria feito um evento político. Ou seja, imaginem num cemitério em que há diversos portões, entradas, inclusive onde um helicóptero não pode nem descer. Imagine como seria transportar, seja de helicóptero ou de viatura, de um aeroporto como de Congonhas, onde vocês viram a confusão que foi o ano passado, não, no momento em que descobriram que estava sendo feita a colheita de declarações, a condução coercitiva, né, naquele outro episódio. Tirar isso, levar até São Bernardo do Campo, em um cemitério. Olha a quantidade de policiais que deveria ser empregado para garantir o perímetro em volta do cemitério para que os manifestantes não chegassem até o local onde estaria o ex-presidente. Então, me parece muito óbvio a dificuldade e a responsabilidade do Estado como um todo para garantir um direito de alguém que está preso, inclusive pela lei de execuções penais, de ir até um velório ou um enterro de seu parente. Mas isso foi muito bem sopesado pelo Poder Judiciário quando disse que pode ser feito, não significa que deve ser feito. Cada caso tem que ser analisado. E assim são deferidos vários pedidos anualmente para que os presos possam ir nos velórios. Agora, eu não conheço nenhum caso desses milhares que já foram deferidos em que foi pego um preso de um estabelecimento penal onde estava recolhido, utilizado uma aeronave e gastos públicos milionários para levá-lo a outro estado onde houvesse uma militância e uma grande concentração de manifestantes pós e contras. Eu não conheço na história do Brasil que isso tenha acontecido. Nem mesmo com o próprio presidente Lula, quando ele foi preso na ditadura, eu acho que houve um transporte interestadual dele e tantos manifestantes que pudessem colocar a vida dele e dos agentes públicos que estivessem responsáveis para garantir esse direito em risco. Então, é necessário a gente aproveitar para esclarecer que não se trata de questão ideológica, não é isso. São instituições públicas que estão há muito tempo aqui demonstrando a sua imparcialidade, o combate à corrupção, evitando que ocorram novamente desvios como este, que hoje está sendo demonstrado aqui, que ocorreram há mais de 10 anos, em empresas públicas, sociedades de economia mistas, dinheiro público, que foram desviados por diversos grupos políticos, não foi só um governo. A gente na Lava Jato nunca focou em qualquer partido, tanto é que são mais de 10, 20 partidos políticos que tiveram alguns de seus integrantes desviando verba pública, recebendo propina. E isso também não significa que um partido ou outro seja ruim ou bom, significa que existem pessoas que praticam crimes, e essas pessoas podem estar filiadas a um partido, podem estar exercendo um cargo público, ou podem não estar exercendo nada, não ter ideologia nenhuma. Não é isso que define se a pessoa presta ou não, se ela deve ser presa ou se ela deve ressarcir o prejuízo causado. Não é isso. São os fatos aos quais ela pode ser responsabilizada. E quando a gente tem o dever
de garantir um transporte de um preso, seja ele qual for, nós assumimos a responsabilidade sobre a vida dele e sobre a vida dos agentes públicos que deverão ser empregados para isso. E o meio de transporte, a gente tem que tirar, às vezes, de Brumadinho para poder garantir um direito como esse. E aí nós temos que botar na balança se é possível e se o pedido feito, mesmo que seja envidado todos os esforços humanos e materiais, vai ser alcançado. E quando a gente verifica que não vai ser alcançado, eu não entendi a polêmica. Não entendi qual foi a parte que não entenderam, que simplesmente não era possível e que não dependia da boa vontade de ninguém. Apenas não havia condições logísticas e policiais suficientes para garantir a segurança do próprio conduzido e dos agentes públicos empregados numa grande operação policial que seria para efetivar um pedido como este. Como? A PF não poderia ter imposto condições para essa viagem, como fez o ministro Toffoli, ele acabou fazendo na decisão, olha, vai para uma unidade militar, vai encontrar sem uso de celular, sem manifestação pública, enfim. Não foi cogitada essa possibilidade? Haveria essa possibilidade? A partir do momento em que foi feito um pedido da defesa, bem categórico, nós queremos que ele vá até o cemitério e lá fique presente em todos os atos fúnebres. A resposta, a PF imediatamente acionou a sua diretoria de inteligência para que fossem feitas todas as análises em São Paulo, acionou sua coordenação de aviação para saber qual é o meio mais rápido possível de executar isso, além de várias outras análises, e foi dada a resposta no mesmo dia, horas depois do pedido. Foi dada, olha, isso aqui não dá por causa disso, disso, disso e disso. Caberia à defesa, então, fazer um pedido alternativo, para saber se seria possível atender o pedido alternativo. Isso não foi feito. Não cabe à PF ficar dando outras alternativas, porque simplesmente não é feito para qualquer outro preso. Mas isso não impede que a defesa venha e dê outras alternativas. A partir do momento em que o caso foi judicializado, isso ocorreu ao mesmo tempo em que foi pedido e decidido administrativamente, cabe ao Poder Judiciário dizer se deve ser feito ou não, ou consultar a Polícia Federal se é possível, dentro do tempo que você tem disponível, de fazer assim. Se a Polícia Federal não é consultada, ela apenas cumpre a decisão, ou pelo menos tenta cumprir, que é o que a gente estava tentando fazer logo depois, assim que tomamos conhecimento da decisão judicial, mas interrompemos em razão da imediata recusa do ex-presidente de ser conduzido da forma como foi autorizado.